A praga das rãs. Capítulo 8 do livro de Êxodo, versículo 1 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Dize mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Prezados ouvintes, pode parecer estranho nós abordarmos um tema como esse, a praga das rãs. Como é do conhecimento dos leitores da Bíblia Sagrada, Deus mandou Moisés falar com Faraó que consentisse na saída do seu povo da escravidão. E Faraó, o rei, vaidoso, orgulhoso, soberbo, respondeu atrevidamente: quem é esse Deus? Desconheço. E aí começaram então os castigos de Deus sobre a nação egípcia, considerando a dureza de coração de Faraó. Foram mandadas sobre a terra do Egito 10 pragas. A segunda praga é aqui descrita no capítulo 8 como a praga das rãs. Rãs é um animal conhecido como animal que pode passar tempo nas águas, como também passar tempo na terra, é chamado um tipo de batráquio. Ora, diz o texto que como castigo Deus enviou rãs sobre a terra do Egito. Você já imaginou, prezado ouvinte, conviver com rãs pelos campos, rãs nas casas, rãs pelas camas, rãs pelos corredores? Quando o rei ia para a cama, uma rã lhe pulava na cara. Cortava um pedaço de pão, uma rã dentro. Rãs, rãs, rãs. Só rãs em toda parte. Ele aguentou enquanto pôde para resistir, de modo a não deixar que o povo de Israel saísse do regime de escravidão na sua terra.
Mas a situação se tornou insuportável. Ele não aguentou mais. Mandou buscar a Moisés e suplicou-lhe que o livrasse daquilo. Moisés fez a pergunta que está no versículo 9. Quando? E ele, embora incomodado terrivelmente por este animal, pelas rãs, ele disse: amanhã. Ora, ele estava tão incomodado, não seria natural que ele dissesse: quando? Agora, imediatamente. Eu estou cheio de tanta rã por todo lado. Mas ele, embora estivesse atribulado com tanta rãs no seu palácio e em toda a terra, ele adiou a situação para o dia seguinte. Mais um dia, quando naquela mesma hora poderia ter ficado livre delas. É o que costuma fazer o homem sem Cristo, que vive longe de Deus. Se pergunta a ele, muitas vezes, se quer ser salvo. Ele não declara que quer ser salvo agora, mas ele diz: mais tarde, um dia ainda vou me tornar crente, mas por enquanto não. Então fica o que nós chamamos procrastinando, adiando, levando, como se diz na gíria, com a barriga, sabendo intimamente que um dia ele precisa se aproximar de Deus mais intimamente, que ele não pode vir a falecer sem salvação, mas sempre adiando, deixando para amanhã o dia da sua decisão, quando podia aceitar Jesus como Salvador. Nós lemos o caso do que ocorreu com Jesus quando estava na cruz, 2 salteadores ao seu lado, um à direita, o outro à esquerda. Enquanto o da esquerda zombava: desce dessa cruz, salva-te a ti, a nós também. O outro, reconhecendo os seus erros, ele contestou o seu companheiro de infortúnio: nós aqui estamos porque os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. E logo pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Não poderiam os dois ir ao paraíso juntos, aceitando o mesmo Salvador, Jesus Cristo? Mas não ocorreu. Um protelou, o outro, incontinente, aceitou o Senhor Jesus naquela mesma hora. E a Bíblia declara no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. E porque o homem adia, protela o dia da sua decisão de poder aceitar a Cristo hoje, e não dizer amanhã, como disse Faraó a respeito das rãs. Embora incomodado, ele queria um tempo maior, talvez para mudar de opinião e não deixar mais o povo ir. E há pessoas então que passam a vida inteira sempre respondendo: um dia eu vou me entregar ao Senhor Jesus, vou aceitá-lo como meu Salvador pessoal, afinal de contas eu quero ir para o céu. Mas o que ocorre? Seu coração está dividido
ele então está tão empolgado com as coisas seculares, com este mundo atraente que o próprio diabo ofereceu a Jesus. Tudo é meu, eu darei a quem quiser, tudo será teu se prostrado me adorares. Ele foi repelido. E os nossos homens contemporâneos têm uma razão porque protelam o dia da sua salvação, porque não estão amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. E diz o livro do profeta Jeremias: vós me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não devia demorar muito para um homem ansioso encontrar com um Deus também ansioso. É o que diz o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então há uma aproximação, porque da parte de Deus ele está ansioso, quer a salvação do homem, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Daí, porque, meu prezado ouvinte, você não deve demorar muito para encontrar paz em Deus. E se o homem estiver realmente interessado na sua salvação, na salvação da sua alma, ele vai ter oportunidade de o fazer, porque, como diz o texto que já citamos, vós me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E quero dizer que a Bíblia declara, pelas palavras do Senhor Jesus: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não há uma pessoa que realmente decidida a encontrar Deus que não venha encontrá-lo. Mas dizemos que o problema é outro. Os homens não estão ansiosos por ter um relacionamento pessoal com Deus. Não o procuram diligentemente como buscam riquezas e posições sociais neste mundo. Vão protelando e com isso o tempo vai passando, e o homem pode partir deste mundo para o além sem conseguir a sua salvação. E Deus não é o culpado da perdição do próprio homem, porque o seu convite está aberto, mas muitos estão fazendo como o Faraó. Amanhã, depois, algum tempo, talvez ainda eu venha a me tornar crente, e as rãs deste mundo estão perturbando, mas o apego às coisas seculares, materiais, impedem que haja uma decisão rápida, incontinente, que venha colocar a pessoa decididamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Por outro lado, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 em diante: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram,
me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não haja como Faraó. Amanhã, mas hoje é o dia que você pode receber Cristo como Salvador e obter a salvação da sua alma. Quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24.